Meu irmão, alô, minha irmã, a paz do Senhor, tudo bem com você do outro lado aí? Pelas bandas de Boa Vista, graças a Deus, tudo está bem. Espero que você aí do outro lado tudo esteja bem. Muito obrigado, tá bom? Por nos acompanhar. Deus abençoe a sua vida, seu ministério, que a bênção de Deus repouse sobre a sua casa. Combinado assim? Então vamos à palavra de Deus. O sermão mais belo da história, o sermão da montanha, né? Mateus registra, começando no capítulo 5, termina no capítulo número 7, e começa lá em Mateus 5 com as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados que choram, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, mas a bem-aventurança termina assim, tu sabes, né? Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e, perseguindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai-vos neste dia, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim fizeram com os profetas que foram antes de vós. Então Jesus está lembrando, olha, lembra dos profetas, vocês já leram lá no livro dos profetas o que aconteceu com eles, aí Jesus começa a falar sobre eles. E quando você chega lá em Lucas 13, que Herodes, alguém vem, né, dizendo que Herodes mandou dizer, mas sabe lá se isso é verdade? Se Herodes mandou dizer mesmo, ou alguém querendo importunar Jesus, que Jesus saísse dali e dissesse assim, Senhor, retire-te daqui porque Herodes quer te matar. Mas Jesus não, Jesus vai dizer que aquela raposa que efetuou o milagre hoje, amanhã, o terceiro dia sou consumado, e Jesus vai falando, e de repente Jesus diz assim, olha, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar, assim como a galinha junta debaixo das asas, os pintinhos tu não quiseste. Ah, Jerusalém, se tu soubesse, ao menos este dia que a tua parte pertence, mas isso está encoberto. Que eles não reconheceram Jesus. E você se lembra Deus falando com o povo de Israel? A nação de Judá, já a nação dividida, né? Você pega lá 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica e tal. Então, o que você percebe ali, quando Deus fala em 2 Reis 17, aí Deus fala primeiro com a nação de Israel, né? Deus foi falando, tal, eles pecando, até que não teve mais jeito. Aí até a rebelde de Judá. Aí fala também que consultou adivinho, fez o que não devia fazer, até que não houve mais remédio. E ali, lá no capítulo de número 36 de 2 Crônica, que diz, Deus falou, levantando profeta, madrugando, até que não houve mais remédio, não tinha mais jeito. Né? Aí Deus levantou os profetas só para falar sobre o mal que viria. É verdade, não é Abacuque, Jeremias, né? Principalmente Jeremias. Ó, vai vir cativeiro. E Deus falou assim, Jeremias, não ora para esse povo não adianta, eu não vou te responder. Não vou responder você. Está lá em Jeremias capítulo 15. Tivesse Moisés e Samuel e Joí, você está entendendo, Jeremias? Eu ouviria apenas eles, nem filho e filhos eles livrariam. Ezequiel 14, você viu lá? Né? Daniel, Jó, está lá. E se eles tivessem, não livraria filho e filhas. Então Deus está falando. Quando não se quer Deus, quando rejeita a misericórdia de Deus, assim acontece. Então agora Jesus está nesse sermão bonito aqui sobre a bem-aventurança. Né? Isso era inconcebível para um fariseu. O fariseu tem saúde, tem Deus, tem bens, tem Deus, e sendo pobre é maldição e tal. É a cabeça dos religiosos da época que está acontecendo hoje. É verdade ou não é? Não, se você está bem, é bem casado, é culto da família, é o culto do milagre, é o culto da juventude, é o culto das senhoras, todo mundo correndo atrás de alguma coisa boa. É verdade ou não é? As benesses de Deus, que Deus é Deus de bênção, isso é verdade. É verdade ou não é? Mas Jesus, ele enxerga diferente. Você já viu lá, Mateus capítulo 9? O que está escrito lá? Qual é a misericórdia de Deus, a sua, a minha, que nós devemos ter? Jesus disse lá, está claro lá, Mateus 9, lá no final, os últimos versículos, está escrito lá. Percorria Jesus de aldeia a aldeia, de cidade em cidade, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e moléstias entre o povo. E levantando os olhos, viu uma grande multidão e teve grande compaixão deles, porque viu-os como ovelhas desgarradas que não têm pastor. E disse aos seus discípulos, grande é na verdade a seara, poucos ceifeiros, rogai ao Senhor da seara para que mande o ceifeiro para a tua seara. Então Jesus já está falando. É verdade? Isso. Mas o que acontece? Então nós queremos as coisas boas da vida. Essa é uma verdade. Né?
Mas aí Jesus está uma doutrina extraordinária. Começa Mateus, o lindo sermão, com a bem-aventurança e termina como? Você já leu lá. Aí está lá, no finalzinho, os 4 últimos versículos. Concluindo Jesus este sermão, os olhos da multidão, a multidão admirou da sua doutrina, tá lá, e a multidão admirou-se da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como escriba. Mas por quê que a multidão diz isso? Que doutrina Jesus está ensinando? Mas Jesus, fechando o sermão, a sua linda doutrina, a doutrina bíblica, a doutrina cristã, a doutrina de Cristo está ali. Aí Jesus diz assim, lá, encerrando o seu sermão doutrinário, Jesus diz assim, olha, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a homem prudente que edificou a sua casa sobre rocha. Desceu chuva, correram rios, assopraram o vento, combateu contra aquela casa, ela não caiu, porque estava firmada sobre rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato, ao louco, né? Que edificou sua casa sobre areia, aí Lucas diz sobre terra. Aí as mesmas coisas aconteceram, desceu chuva, correram rios, assopraram o vento, combateu contra aquela casa, ela caiu, porque não estava firmada sobre rocha. É verdade ou não é? Então a gente viu essa tragédia que aconteceu na Turquia, parte da Síria, o grande terremoto, né, de quase 8 graus da escala Richter, uma tragédia. E prédios ruírem de maneira assustadora, né? Sabendo os engenheiros e tal, que ali é uma região de risco, poderiam fazer como fizeram no Japão. Você viu que no Chile, há um tempo atrás, houve um terremoto de quase 9 pontos na escala Richter, e por causa do terremoto não houve morte, houve lá um pequeno tsunami e tal, mas o Chile é um país que está preparado para suportar grandes terremotos. As suas construções, elas são projetadas para uma área de sísmica, é verdade ou não é? Então, ele já constrói os edifícios pensando nisso, não é verdade? Assim edifica a nossa vida, a nossa casa espiritual, firmada em Cristo Jesus, a rocha. A pedra de esquina, a pedra que suporta todo o peso da construção. Você está me entendendo? Por que você está dizendo isso, pastor? Ontem foi reunião de senhoras da nossa igreja e tal, um culto de senhoras, pouca gente, mas a missionária que dirigiu o culto, a missionária Josilene, aí ela trouxe a palavra e ela leu justamente o fim do sermão da montanha, o sermão de Jesus, e foi muito legal. Aí eu peguei a ideia. Eu falei, vou comentar no YouTube sobre esse lindo sermão, a doutrina de Jesus, porque aqui a multidão, não é fariseu não, irmão, a multidão admirou-se de Jesus, ficou olhando para ele, né? Admirado dos ensinos de Jesus, porque Jesus ensinou como autoridade, né? E não como escriba, porque escriba falava, né? O ensino convence, mas o exemplo arrasta, essa é a verdade. Jesus era um exemplo, obediência, obedeceu ao Pai, né? Ele tinha uma casa de Cafarnaum, alguém falou assim, o seguinte, onde for? Aí Jesus disse assim, olha, raposas têm cova, árvore do céu tem ninho, o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça. Então Jesus foi obediente, quando foi para o deserto, o que está escrito lá? Mateus registrou, Lucas e tal, Marcos. Foi levado por quem? Pelo Espírito Santo ao deserto, para quê? Ser tentado por diabo. Levado pelo Espírito Santo. Quando ele entra na sinagoga de Cafarnaum, né? Ele foi levado pelo Espírito Santo, ele disse lá, quando o ministro deu o livro a ele, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar. Você está entendendo? Então, nesse tempo que a gente está vivendo, no mundo, os avisos da volta de Jesus estão aí, a convulsão social, o pecado, o aumentar da iniquidade. Você e eu, nós temos que, a nossa mente tem que estar no céu. Você está entendendo? Porque às vezes a gente vai no culto, aí eu quero isso, eu quero aquilo, culto de domingo, aí fica com aquele medo, né? Dá o restinho para Jesus, já tem gente nem na igreja vai mais, não precisa estar igreja, isso é coisa não sei do que, não precisa estar igreja, engraçado, precisa estar no trabalho, precisa estudar, é verdade ou não é? Agora não precisa de igreja não. Aí estádio de futebol tem gente, a multidão vai para o estádio de futebol, então não precisa, derruba os estádios também, é verdade ou não é? Derruba os shopping, não precisa estar em shopping, não precisa estar em estádio. É um besterol maluco, e essa turma está crescendo aí, entendeu? É uma revolta contra a igreja, é uma revolta contra pastor. Você está entendendo? Quando eu estava lá produzindo o carro, eu sou ex-funcionário da GM, trabalhei no setor de fundições da GM São José dos Campos,
trabalhando no setor de montagem da GM em São Caetano do Sul. A multidão, a GM naquele tempo, tinha 23.800 funcionários, não sei quanto tem hoje. Eu entrei na GM em 1987 e saí em 97 por uma chamada divina. Volkswagen, Fiat, GM produzindo carro, ninguém fala besteira. Compra hoje, o carro fica velho, amanhã compra outro. As montadoras estão aí no Brasil e tal, produzindo, a multidão está lá trabalhando, ninguém fala nada. Agora, quando a multidão vai para a igreja, não precisa. Deus não quer isso. Igreja somos nós, nós somos templo do Espírito Santo, igreja é o coletivo. Individualmente somos templos, morada do Espírito Santo, até Paulo disse. Aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Esse corpo é morada, templo do Espírito Santo. Coletivamente somos a igreja. O povo de Israel não saiu do Egito, uma tribo para outra, para cá não. Era tudo ordenado, tudo organizado, até as bandeiras, a posição em referência lá ao tabernáculo, é tudo certinho, você está entendendo? Deus não se manifestava em qualquer lugar, tinha a tenda da congregação. Mas Jesus é isso, é claro que Jesus é, mas a multidão estava com Jesus, você está entendendo? A mulher do fluxo de sangue, ela foi lá onde estava Jesus. Não estou dizendo que Jesus está num templo físico, mas aonde o povo se reúne no objetivo de servir a Deus, adorar a Deus, aí a presença de Deus se manifesta. Você está entendendo? Então, irmão, vamos permanecer na doutrina de Cristo. A multidão se admirou da sua doutrina, ensinava-os com autoridade, não como escriba, que só pensava nas coisas daqui. Você está entendendo? Até Jesus falou do homem rico lá de Lucas, porque Jesus está lá fazendo um discurso bonito, um ensino, aí um indivíduo ficou de pé, deu um grito no meio da multidão, gritando assim: mestre, manda que meu irmão reparta comigo a riqueza. E Jesus olhou, Jesus é dono de tudo, do ouro, da prata, de tudo, e disse assim: homem, quem foi que constituiu-me juiz ou repartidor entre você e o seu irmão? Aí Jesus ainda disse assim para a plateia, né? Você já leu lá: ei, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância das riquezas que possui. Aí Jesus contou até ali a parábola do rico insensato, arrazoando, orgulhoso, vou fazer isso, fazer aquilo, não tenho de recolher minha novidade. Deveria ajudar as pessoas pensando em si. Aí só que à noite, Jesus disse assim, à noite ele ouviu uma voz dizendo: louco, o que tens preparado para quem será? Jesus fecha a parábola dizendo: assim é todo aquele que para si ajunta tesouro, mas não é rico para com Deus. Tu está me entendendo? Então, meu irmão, minha irmã, permaneça nos ensinos de Cristo, na doutrina de Cristo Jesus, na doutrina dos apóstolos. Você já leu Atos 2:42? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia abundante graça e muitos prodígios se faziam por meio dos discípulos, dos apóstolos. E é o mesmo Deus que nós servimos, é o mesmo Jesus. E às vezes nós queremos introduzir coisas estranhas à doutrina de Cristo, costume humano, sabe, coisas humanas, culto para o homem, o egocentrismo. Tu está me entendendo? É o culto de jovem, é o culto de criança, que tem que ter, é claro. Existem as faixas etárias na igreja. Não estão fazendo muito o culto da quarta idade, né, depois dos 80. Aí joga aí, essa é a verdade, é assim. Ficou velho, só passou o presidente que não jubila, né? Eles não, eles são donos, eles são os papas. Aí os outros, não, chegou a 65, tem que jubilar. Aí dá um salário mínimo para o camarada que gastou a vida. Geralmente eu sou assembleano, é mais ou menos assim que a coisa funciona. Tu tá me entendendo? E o presidente fica lá, ele não, ele é o Papa. Você tá entendendo? Ele manda e tal. Tem esse besterol no nosso meio, tu tá entendendo? Porque Jesus não chamou ninguém para ser presidente. Jesus não chamou ninguém para receber título de pastor, porque pastorado não é título, pastorado é uma função nobre dada por Deus. Então, se você carrega com você essa função, que você é convicto que Deus que deu para você essa função, então cuide e tenha medo, chore por causa dessa função, mas não abandone essa nobre função, não. Tu está entendendo? Porque pastorado não é título, título é homem que dá. A função é Deus que dá através de um chamado Espírito Santo. A função apostólica de Paulo e de Pedro, Jesus disse assim para Pedro: ei, vinde após mim.
A partir de hoje eu vou fazer de você pescador de homem. E quando Pedro foi pescar depois de Jesus ressurreto, Jesus foi lá no Tiberíades. Simão, me ama mais do que esse? Na terceira vez, Jesus disse assim, Simão, filho de Jonas, me ama mais do que esse? Aí Pedro chorou, Pedro disse assim, tu sabes tudo, tu sabe que eu te amo. Aí Jesus disse assim, então vai e apacenta as minhas ovelhas. Tu está entendendo? O apóstolo Paulo, a mesma coisa. Aí, ele convicto do chamado dele, ele falou por rei Agripa, Atos 26, 19. Ele disse assim, pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Então foi Deus que me chamou, Jesus me chamou. Então se Jesus chamou você, e você sente o chamado, e você tem essa função nobre dada por Deus, continue, meu amado pastor, meu amado irmão, missionário plantador de igreja. Os dias são difíceis, mas isso é normal, Jesus falou sobre isso. Não estranhe, não. Não estranha a prova que vem sobre vocês. Não estranha, Pedro foi como coisa estranha estivesse acontecendo. Pedro até disse assim, que ninguém padece como malfeitor ou como alguém que se intromete em coisas alheias. Mas se você padece como cristão, glorifica a Deus nessa parte, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então continue, não desista. Eu falando com uma senhora em Pacaraima, eu falei, hoje muita gente que quer ser engenheiro, advogado, médico, não é errado, tem que ser mesmo. Pode ser cabeça boca não é verdade? Só que acontece uma coisa, o problema é que as pessoas não estão querendo ser missionário, não quer ser pastor, e esse é um problema sério. Tu tá me entendendo como é que é o negócio? Então, se você sente o chamado, não vai de enxerido não. Tá cheio de enxerido aí, botando besterol. Doutrina estranha, falando leseira, para poder atrair o povo. E Paulo foi muito claro quando ele despediu dos anciãos de Éfeso, lá em Mileto. Ele disse assim, olha, depois da minha partida, entrará no vosso meio lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Aí ele disse para a turma que estava lá, olhando para ele, dentre vós mesmo, levantar-se-á homens perversos, falando coisas pervertidas para atrair o rebanho após si. Tem gente que quer gente, ele quer que o movimento dele cresça, ele quer gente. Na ânsia de arrebanhar gente, ele inventa. Fala mal dos outros, fala mal de igreja, fala mal de pastor. Está cheio de gente falando mal de pastor, inclusive no nosso meio. Hoje quem desce pancada em pastor não é quem está lá fora não, irmão. É quem está dentro. Eu sou pastor há 26 anos. Tá? Eu tenho 3 filhas biológicas, eu tenho um casal adotivo, eu tenho 10 netos. Entende? Então, é uma raridade hoje alguém querer ser pastor. Entende? Alguém querer ser. Aí eles olham para aqueles que são presidentes, que são muitos, que na verdade não são presidentes, são mercenários, aí fica olhando para lá, mas não olha naqueles que Deus chamou. Eu tenho pouca gente que olha para mim, que eu sou um pastor pobre. Você está entendendo? Eu sou pastor pobre, abri mão de aposentadoria, nunca fui demitido de empresa não, irmão. Eu sou pastor por convicções chamado. Não fui demitido da GM em São Paulo para estar aqui como pastor não, em Roraima não. Eu pedi demissão, eu abri mão de uma aposentadoria tendo um nome na empresa. Como muitos homens de Deus que estão me acompanhando, são poucos no meu canal, mas às vezes me ouvem, eu viajo, eles me ouvem, entendeu? Então não é só eu que Jesus chamou, que abandonou coisas e bens para ser pastor, não, tem muitos. Você está entendendo? Mas de repente a gente chega a uma idade, eu tenho 57 anos, né? Hoje a saúde não está legal, a minha esposa não está legal, eu corro para lá, corro para cá. Entende? E às vezes a gente não consegue nem auxiliar, porque ninguém quer estar com pobre. A pessoa quer estar com rico e tal, que não é errado, mano. Não é errado. Dinheiro é coisa boa, casa é coisa boa, mansão é coisa boa. Entendeu? Se você pode, amém. Mas aquela pessoa, aquele homem que Jesus chamou para ser apacentador de ovelha, o coração dele não está em bens, não está em coisas, mas está em pessoas. Riqueza não leva ninguém para o céu. E o dever de pregar o evangelho é nosso. Jesus salva, Jesus cura, Jesus transforma. Mas a missão da pregação é nossa. E Jesus disse lá em João capítulo 20, como o Pai me enviou, eu envio a vós. Então se Jesus te enviou, eu digo mais uma vez, não vá de enxerido. Pregue a doutrina cristã. Pregue com autoridade. Tá? Como Jesus ensinou. Na simplicidade, mas com autoridade. E as pessoas se impressionou. Mas Jesus falou do valor da palavra. Se ouve a minha palavra e pratica, casa está sobre rocha. Ouviu, não praticou, a casa é na areia. A chuva vai vir para todo mundo. Entendeu? Aí é só a gente ler o semeador, saiu a semear a semente. Primeira árvore do céu comeu. Segunda, pedra. Não teve raiz, morreu. Terceira, espinho. Essa gente que diz que é crente. Não produz por reino de Deus. Não dá fruto.
Nunca vão sair de igreja, principalmente esses turistas de igreja. Vai para uma igreja, não está legal. Vai para outra, não está legal. Daqui a pouco vai para o movimento dos desigrejados, né? Então o movimento dos desigrejados está crescendo barbaridade, né? Desce pancada em pastor, né? Por que não fizeram isso nos anos 70? Nos anos 80, que a gente era aluno, a gente era botado para fora por ser protestante. Só tinha Assembleia de Deus, já tinha aquele provérbio antigo, né? Cidade, se não tiver o Banco do Brasil, não tiver o Correio, não tiver uma Assembleia de Deus, não é município. Era assim, irmão. Não estou dizendo que a Assembleia de Deus é melhor, não, porque tem a Presbiteriana, que é mais antiga, a Igreja Batista é mais antiga, a Congregacional é mais antiga. Inclusive, a Escola Bíblica Dominical no Brasil começou em Teresópolis, na Igreja Congregacional. Não é só a Assembleia de Deus, não. Eu estou falando da igreja que eu me converti nela. Nunca tinha visto uma Bíblia, nunca tinha ouvido o Evangelho. Os meus pais entraram e eu vi a transformação de Deus na vida dos meus pais. Você está entendendo? Está cheio de filho de pastor aí, né, que nasceu nas Assembleias de Deus e saiu dela e sai falando mal da gente, irmão. Eu sei, eu estou falando que eu sinto na pele, entendeu? Pouca gente quer estar comigo, essa é a realidade, pelo fato de eu ser pastor. Mas eu acho que se eu fosse um aposentado da GM, que meus amigos todos foram aposentados e ganham muito bem hoje, tem casa, eu visito meus amigos, aposentados da GM, casa na praia, eu acredito que eu teria muito mais gente andando comigo do que eu tenho com o pastor, e essa é a verdade. E às vezes alguém começa a andar com a gente, quando vê que a coisa é dura, cai fora, irmão. Essa é uma verdade. Você lembra a primeira viagem missionária de Paulo e de Barnabé? O João Marcos, no meio do caminho, caiu fora. Você está entendendo? Quando Paulo falou assim, Timóteo, vem ter depressa comigo, Demas me desamparou a mão do presente século. Lá em Colossenses 3, Paulo diz assim, Lucas, o médico amado, vos saúde Demas. Mas quando a perseguição veio, até Demas, que era missionário com Paulo, caiu fora, irmão. E aquela plateia que beijou Paulo, está lá. Aí está lá, Paulo disse assim, nas suas últimas palavras, ele disse assim, todos da Ásia me abandonaram. Inclusive, meu dia, o pastor Paulo pregou a última pregação dele aqui, antes de subir por Amutã, foi essa, falando sobre Paulo. Todos da Ásia me abandonaram, mas o Senhor me amparou e me livrou da boca do leão. Mas não era animal, não, viu, irmão? A perseguição do imperador, entende? Aquela tragédia. Então, hoje as pessoas estão caindo fora. Mas nem por isso eu vou deixar de ser pastor. Você está entendendo? A minha igreja não é a melhor igreja, não, irmão. Longe de mim tal coisa, mas eu conheço a história da minha igreja. Eu aprendi com o pastor José Felício, lá da cidade de Cristina, em Minas Gerais. Presbítero Joaquim Felício, em Carmo de Minas. Pastor André Moreira Júnior, meu pai na fé, que me batizou, fez meu casamento, está vivo, manda mensagem toda semana. Eu aprendi com esses homens, né? Pastor José Ezequiel da Silva, que entrou na eternidade com Jesus. Não é verdade? Eu aprendi com esses homens, eu vi Jesus na vida desses homens. E meu pai é o maior modelo para mim, de crente, de exemplo, é meu pai, pastor Antônio Benedito. Quero mandar um beijo para o papai, um beijo, papai, para o senhor. Louvo a Deus pela sua vida, pelo seu exemplo, pelo seu carinho, pela sua oração. Eu estou aqui em Roraima. Mas eu confio que o senhor está aí, não confio não, porque o senhor está mesmo intercedendo por mim, clamando por mim, né? Então, eu vejo Deus, vi Deus na vida da minha mãe que está com Jesus, vejo Deus na vida de meu pai e quero seguir o exemplo do meu pai, né? Não sei se as minhas filhas, né, vão seguir meu exemplo e genro meu vai seguir exemplo meu, não sei. Isso aí só Deus é que sabe. Mas que eu vou continuar seguindo os exemplos de meu pai, isso eu vou. Porque assim como Jacó viu um exemplo na vida do pai dele, Isaac, e assim como Isaac viu um exemplo na vida do pai dele, Abraão, eu também vejo um exemplo na vida de meu velho pai, pastor Antônio Benedito, que está com 86 anos, lá na cidade de São Lourenço, em Minas Gerais. Então olhe para as pessoas que têm Jesus na vida e siga os ensinos de Jesus, viu, irmão? E pregue a palavra. Paulo disse a Timóteo, Timóteo, pregues a palavra a tempo, fora de tempo, corrija, repreenda e exorte, com toda longanimidade e doutrina. Deus abençoe a sua vida, seu ministério. Continue orando por mim. Eu estou aqui em Roraima, fazendo a obra missionária, orando por você, tá bom? Essa semana eu desço para o mato, né? Eu, o presbítero Cadivel, e vamos ali dar uma roçada, plantar um bananal, plantar uma horta, as coisas estão muito caras, principalmente aqui em Roraima. E eu tenho que começar a produzir alguma coisa, né, para poder ajudar e para a gente melhor fazer essa obra tão linda que Jesus entregou nas nossas mãos a fazer. Deus te abençoe, fique com Deus, um abraço, a paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.
em o nome de Jesus. Amém.